Olá, eu sou Otávio Martins. Seja bem-vindo ao terceiro episódio da Jornada Infinity, a jornada que vai levar você ao próximo estágio do seu negócio. E hoje eu tenho do meu lado na bancada aqui Daiane Dimmer, diretora administrativa aqui da Cianet, minha esposa também. Prazer. Que honra, seja muito bem-vindo. Obrigada. E hoje nós vamos falar sobre liderança e gestão de equipes. E como convidado, tenho a honra de anunciar aqui Cadu Molina, nosso amigo, especialista, em liderança e gestão de times, fundador e CEO da Move Produções e da Engage 360. Seja muito bem-vindo, Cadu. Que honra ter você aqui, cara. Prazer. Otávio, Dai, obrigado pelo convite. Espero estar à altura aí dessa jornada que vocês estão contribuindo com os empresários para somar ainda mais nos negócios deles. Vamos falar sobre gestão, sobre liderança, falar sobre ser humano aqui, o quanto esse ativo mais volátil de todos os negócios é difícil de administrar. Eu espero passar insights preciosos para que todos possam aplicar aí nas suas empresas. Show de bola, Cadu. E a gente já teve em algumas oportunidades de te escutar e ouvimos a tua história, o quanto inspiradora foi. E nos chamou muito a atenção a questão da história da Move, Quando ela estava no auge, você decidiu ir morar em Florianópolis, por que você tomou essa decisão? Como é que você chegou nesse ápice? Eu lembro que tu falou que até você inaugurou a sede, e aí a tua casa era em cima da empresa, tipo a Trump Tower lá, que o cara tinha penthouse lá em cima. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Qual é o insight que tu teve, assim, que tu decidiu, não, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso preparar para a próxima fase? O que aconteceu? Eu acredito que quando a gente monta um negócio, a gente é movido por uma paixão, uma vontade muito grande de inovar, de trazer uma solução para o mundo, e a gente tem essa pegada muito imparável, assim, de fazer as coisas. E acontece que a gente vai acumulando funções, vai ficando muito bom naquilo que a gente faz, e aí a gente começa a ter problema de delegação. Porque no início, muitas empresas começam pequena, Na verdade, toda grande empresa foi uma pequena empresa que fez os processos, fez o dever de casa da forma certa e conseguiu crescer de forma escalável. O problema é que quando a gente não tem uma orientação, uma formação, uma orientação mesmo mais adequada, a gente acaba centralizando muitos processos, ficando muito bom naquilo e a gente começa a ter problema na hora da delegação. E aí isso vem da minha jornada como empreendedor, desde a parte de treinar, desapegar para conseguir formar times, e quando eu consegui fazer isso, a gente estava com um volume de eventos muito grande, fazendo 12, 15, 18 festas no final de semana. Nossa. Eu entendi que eu tinha conseguido realizar muitos dos meus desejos, como ter uma sede própria lá em Porto Alegre, não precisar ter um aluguel, pagar todo mês, ter uma agência bacana, montei a minha casa em cima com uma solução, então agora não precisava nem pegar trânsito para ir para o trabalho. Eu me vi que eu tinha conseguido realizar financeiramente coisas muito bacanas para a minha vida, para a Move mesmo, só que eu não tinha tempo para usufruir aquilo. O mercado de eventos consome a gente no final de semana, quando a maior parte das pessoas estão curtindo os eventos, a gente está trabalhando, então vai de segunda a segunda. Totalmente oposto. Totalmente oposto, Então a gente passa a semana inteira tendo planejamento estratégico para fechamento de contrato, pedido de fornecedores, montagem dos eventos, para ter entrega no final de semana. E aí eu entendi que eu precisava, para conseguir ter usufruir daqueles benefícios, eu precisava me distanciar do negócio, ou seja, eu precisava treinar a minha empresa para que não dependesse de mim. Então o processo que estava muito amarrado à minha gestão, à minha presença física, foi desafiado no momento em que eu disse, olha, eu quero morar em Florianópolis, já era o sonho, eu amo essa cidade aqui, e aí a pergunta era, o que eu preciso fazer para conseguir sair da operação que estava tão focada em mim como líder, desenvolver novas lideranças para conseguir fazer com que o negócio mantenha a cultura, que eu acho que esse é o grande desafio de todo empresário, é tu conseguir manter a cultura alinhada com os teus valores sem a presença do dono. Porque muitos times só funcionam quando o cara tá ali, Quando a dona tá ali, próximo, e daí quando sai. E aí tem uma frase que me marcou muito, que é quando eu já estava de mudança para cá, eu tinha chamado o caminhão da mudança, e aí o cara fazendo a mudança, ele perguntou, tá, mas aqui o que é? Eu disse, não, aqui é a empresa, O cara tirando as minhas coisas lá de cima do apartamento que tem em cima da agência. E aí ele falou assim, cara, mas tu vai deixar aqui os caras, funcionando? O cara da mudança. E aí eu falei... Começou a te questionar. O cara da mudança, o cara do caminhão. E aí eu falei assim, sim, aqui já tá tudo alinhado, já tem meu braço direito, a empresa tá funcionando já. E ele falou, olha, cara, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E uma crença desgraçada, Mas tem aquela outra também, que o olho do dono que engorda o porco. Quem nunca escutou essa também,
Exatamente. Mas é que isso, inevitavelmente, imagina, ele provavelmente é o dono da empresa de mudança, ele contrata ajudantes e não funciona provavelmente sem ele. Quando ele não tá lá, os caras vão quebrar os negócios. Então, assim, eu entendo a crença, mas essa é uma crença que depois, quando eu lancei o projeto da Engaja, ajudando outros empresários, mentorando outros empresários, é uma crença que está enraizada na gente. A gente precisa estar dentro do nosso negócio para funcionar. É uma dor real do empresário. Quando ele sai da frente da gestão, a empresa deixa de entregar resultados. Mas é por quê? Porque esse bastão, ele não é passado, muitas vezes, de uma maneira que mantém os valores, que mantém a visão estratégica de onde tu quer chegar. Então, eu entendi hoje com mais clareza, obviamente, ajudando os empresários, que a jornada que eu fiz lá atrás, mesmo que de forma inconsciente, ela promoveu essa transição da minha gestão para a gestão dos meninos, de uma forma muito assertiva. Não foi perfeita, mas foi muito assertiva. Então eu consegui vir para Florianópolis, hoje já faz mais tempo que eu moro longe da minha empresa, 500 quilômetros da minha empresa, do que eu trabalhando lá. Então hoje eu já tenho mais tempo longe da empresa do que dentro da empresa. Esse ano já ultrapassou essa barreira. E a gente conseguiu manter a cultura. Não é fácil, eu fui aprendendo muito, hoje já tenho muito mais visão estratégica da onde poderia ter sido ainda melhor, mas funciona, porque hoje se tem a clareza de que a gente deve criar um negócio para ser maior do que a gente, para não depender da gente. E muitas vezes o empresário ele centraliza a operação da empresa nele, porque ele é muito bom em fazer muitas coisas, né? E acaba que ninguém se desenvolve à volta dele, isso acaba sendo um gargalo para a própria vida, né? O cara não consegue mais ter harmonia, equilíbrio na sua vida pessoal, nos seus desejos e realizações, acaba virando escravo da própria empresa. Acho que o cara fica prisioneiro ali, né, do negócio. A gente acaba empreendendo para ter liberdade e acaba ficando prisioneiro. E isso afeta muito negativamente o time também, né? Porque parece, tu passa uma certa mensagem de que tu não confia no cara, tu não, né? Ali ninguém vai se desenvolver porque o cara centraliza, tudo depende dele. E fica muito eu empresa, né? É muito complexo. E Cadu, como é que foi como é que foi o start assim, os próximos meses assim depois que tu mudou assim, porque a gente percebe que essa transição aconteceu até em grandes empresas e na maioria das vezes não dá muito certo, né? O cara tem que voltar porque no teu caso foi um sucesso. Como é que foi isso? A empresa já bombou. Tem um período de adaptação, obviamente, né? Mas como eu fiz com um planejamento de mais ou menos um ano, mais de um ano, na verdade, 1 ano e meio, quando eu tomei a decisão de vir para Florianópolis, olhar a casa, decidir pela casa, eu tive mais ou menos 1 ano e meio nesse processo de transição. E aí mudou o meu jeito de gerenciar, porque o meu objetivo passou a ser, eu preciso treiná-los para que sejam melhores do que eu. Eu ficava com isso na minha cabeça. Né? Então a entrega, eu preciso treiná-los para que sejam líderes, futuros líderes. Então, eu acelerei um processo que muitas vezes demorava alguns anos até para desenvolvimento da própria equipe, vários treinamentos, para formar novos líderes, novas frentes ali, porque, imagina, fazendo 15 eventos no final de semana, eu tenho 15 equipes entregando o serviço da Move em locais diferentes do Rio Grande do Sul, onde eu não estou presente. Isso já funcionava, mas eu não posso deixar que esse espaço vire a casa da mãe Joana na parte interna. Porque se a equipe chegar lá no final de semana e ver uma empresa bagunçada, desorganizada, sem comando, se tem uma sensação de que virou a casa da mãe Joana, e isso começa a refletir na entrega nas festas no final de semana. Então, meu trabalho foi transformar a equipe interna, que seria meus braços direitos ali, em promotores da cultura, para que eles fossem melhores do que eu, isso estava muito claro na minha cabeça, melhores do que eu na entrega, na simpatia, nos valores que a Move cultua, na responsabilidade, e isso pudesse chegar até a ponta que é a entrega final para o cliente. E aí eu criei uma série de parâmetros para como que eu vou avaliar para, de fato, ver se a empresa está conseguindo ter a mesma entrega, desde a parte de satisfação satisfação dos clientes, satisfação da equipe com a gestão também. Então, como a gente sempre aplicou esses questionários de satisfação do cliente, satisfação da equipe, eu tinha parâmetros para entender se a gente estava indo pelo caminho certo ou o caminho errado. Então a gente não saiu do zero para ter um parâmetro, porque fazer gestão em cima de opinião é um tiro no pé, na minha opinião, na minha percepção. Claro que é importante ter o feeling, o instinto, mas a gente precisa ter dados para tomar decisões assertivas. Então, se a gente sabe que o percentual de satisfação do nosso cliente é X,
O que a gente precisa fazer para manter ou aumentar esse percentual de satisfação, de quanto tempo a gente vai reavaliar isso para saber se a equipe está tendo uma entrega igual ou melhor do que quando eu estava sob a gestão. E se piorou, o que está acontecendo? O que está faltando? Então, a gente procurava manter esses parâmetros de avaliação da equipe, a própria equipe, desenvolvimento, avaliação da liderança pelos olhos da equipe e o olhar do cliente sobre o atendimento e sobre a entrega no evento. Então, de longe, eu já trabalho home office então desde final de 2014, 2015, eu passava a olhar esses indicadores para saber se a gente estava indo na direção certa. Então, para quem deseja fazer essa transição, e hoje muitas empresas num sistema híbrido de home office estão tendo muito essa dificuldade, porque não estabeleceram processos de avaliação. E acaba ficando muito no pé do colaborador, querendo fazer reunião toda hora e a cobrança pelo WhatsApp. Por quê? Porque ele não está mais vendo muitas vezes o colaborador na frente dele, então ele fica agoniado, o dono da empresa fica agoniado com isso, porque não sabe se as pessoas estão trabalhando, porque muita gente, parte da equipe está em casa hoje em dia, e a organização dentro de casa ela é diferente, né? Então, como eu já trabalho vai fazer 7 anos, né, home office, eu tive que estabelecer parâmetros para não ter uma ansiedade maior na gestão. Isso lá atrás, né? Então, hoje a gente já tem ferramentas, mecanismos, mas esse reestabelecimento de processos, de entrega das pessoas, sem necessariamente ter a carga horária de trabalho necessária, mas sim processo, olha, é isso que eu espero de ti, essa é a meta, isso é o que tu precisa fazer. Porque o nosso colaborador, a gente tem uma falsa sensação de que ele estando dentro da nossa empresa às 8 horas, ele está rendendo às 8 horas. E não necessariamente isso é uma verdade. Às vezes ele pode estar disperso ali e se tem, né, pesquisa sobre isso, que o percentual de produtividade é menor do que 50%. Então, se a gente tem uma produtividade, o cara passa 8 horas dentro da empresa, 50% só ele está de fato produzindo algo do resultado, porque o sistema está errado de eu gerenciar, porque eu não estou dando metas e tarefas para ele cumprir, eu estou dando um tempo para ele ser produtivo. E, na verdade, eu devia estar tendo processos e tarefas para cobrar, sprints de produtividade. O que ele precisa fazer? Cara, é isso que eu espero dentro desse prazo. Então, acho que a gente está passando por uma adaptação de uma gestão baseada muito mais em produtividade, o que faz com que as pessoas se motivem em saber o que vão fazer do que propriamente o sistema. Nosso sistema de trabalho, se for parar para pensar lá atrás, ele vem da Revolução Industrial, que o cara precisava chegar às 8 da manhã, parava meio-dia, depois começava 1 da tarde até às 5, 6 da tarde, porque ele precisava, naquela linha de produção, ficar encaixando peça. E obviamente, a gente não tem mais essa necessidade do ser humano ficar um encaixador de peça. A gente precisa de um profissional que seja criativo, que traga soluções para a empresa, mas às vezes a empresa ainda está engessada naquele padrão de produtividade baseado em tempo, e muitas vezes não, na maior parte das vezes, né, não é o que vai trazer aquele engajamento para o colaborador, vai colocar ele tendo mais criatividade, sendo desafiado, trazendo soluções de acordo com o perfil dele. Ô, Cadu, e como que tu achou esses gestores aí que ficaram representando a Moove na tua saída, na tua ausência, né? Porque hoje tu trabalha muito com um público freela, né? Eventos, né? Quem que são? Como que você identificou essas cabeças ali para ficar tocando a empresa como o Cadu tocava? Toda a galera que trabalha na parte administrativa, na parte interna, veio da galera do final de semana. Né? Então, porque eles já absorviam a cultura e acreditavam que dar esse próximo passo para estar lá dentro da agência seria uma boa opção de desenvolvimento deles. Então, exceto pela parte do marketing, que a gente normalmente contrata fora, ou contrata agência, ou contrata um estagiário, enfim, para tocar essa parte que daí é mais técnica, digamos assim, a parte da gestão administrativa, comercial, da própria logística, eu procuro pegar pessoas que estejam lá dentro. Inclusive agora, por conta da pandemia, a Moove ficou 1 ano e meio praticamente parada, e agora eu tive que fazer o desligamento da equipe, estou recontratando, eu fiz vários testes com pessoas de fora da equipe, ou que já passaram pela equipe e não estão mais, e pessoas que ainda estão dentro da equipe. Testes comportamentais para entender o que eu precisava. E eu acabei optando por contratar um gerente, um braço direito, que já está comigo desde 2013 na parte dos eventos, porque ele já tem uma facilidade de entendimento dos materiais, de entendimento do processo de entrega, embora ele ainda não tenha clareza
de todo o procedimento interno, de lidar com fornecedores, de gerenciamento da equipe, gerenciamento comercial, mas ele já tem a cultura. E isso, para mim, é o mais importante, porque muitas vezes a gente quer contratar as pessoas pela competência técnica, e isso é muito válido, mas elas são contratados pela parte técnica e muitas vezes desligados pelo comportamento. Né? Então, assim, eu contrato o cara porque ele é muito bom tecnicamente, mas aí eu tento encaixar ele no time, o comportamento dele não estava alinhado com a cultura da minha empresa, porque eu olhei só que esse cara era um bom gestor, esse cara era um bom técnico naquela área. Mas comportamentalmente, eu ignorei muitas vezes de fazer uma pergunta na seleção para saber como que ele lidaria com demandas que vão surgir dentro da nossa empresa, desafios que vão acontecer interno, desde conflitos de debates internos, como críticas, feedbacks negativos que vai ter, e a pessoa, e eu sinto isso, que essa é uma dificuldade do empresário hoje, encontrar pessoas que têm essa adaptação de receber críticas, de receber feedbacks negativos. Então, às vezes tu vai fazer um comentário com o teu colaborador, quanto mais jovem, muitas vezes, ele não está acostumado a lidar com o feedback negativo. Então, isso tem sido uma dificuldade dos empresários, mas eu vejo que o erro está desde a parte do processo de contratação. Ele não entendeu que aquela função não exigiria só técnica dele, exigiria também comportamento. Então, eu ter pego pessoas lá dentro da empresa que já me conheciam, já sabiam da minha gestão, já sabiam do jeito que eu tocava, e elas queriam crescer lá dentro, queriam estar lá dentro, eu acredito que foi um dos pontos que foi bem assertivo. Até porque tem uma outra questão, que é quando a gente olha a organização, um sistema organizacional de fora, e a gente introduz um membro para dentro do time, para ocupar um cargo de gerência, ou seja, dentro de uma escala hierárquica, ele está no nível, ele vai passar alguns degraus à frente de outras pessoas. Se eu não fizer uma boa adaptação para essa pessoa de fora entrar no sistema, eu posso gerar um conflito, onde as pessoas não vão enxergar essa pessoa como líder já de cara, essa pessoa vai ter dificuldades para liderar, porque muitas vezes ele não foi inserido corretamente dentro desse sistema. E aí o cara pode ser ótimo tecnicamente, ele pode às vezes ter um comportamento super bacana, mas a equipe não aceitou ele de fora, porque essa gestão, essa passagem de bastão, ela não foi feita da forma correta. Então, quando a gente tem alguém de dentro da equipe, que já conhece, que já é visto como líder dentro da equipe, e essa pessoa ela ascende para um nível maior de liderança e gestão, costuma ser melhor a adaptação dentro do time. A gente fala muito em cultura, propósito, né? A Move tem isso muito enraizado, né? A questão da cultura, do propósito. E a gente hoje tem muitos empresários que ainda não identificaram o seu propósito, né? Não introduziram ainda uma cultura dentro da empresa, né? O que você diria, por onde começar, né? Qual a dica que você daria para quem está nos assistindo, né? Por onde começar a mapear essa questão da cultura, do propósito, que deve ser o nosso norte, né? Que deve ser aquela principal ferramenta que nos impulsiona, que nos faz atrair, né, os talentos para o nosso time. Isso é um dilema que a gente tem não só na nossa vida profissional, mas também na vida pessoal, né? Dessa busca pelo propósito, de sentido na vida pessoal, na vida. E às vezes se torna até agoniante, porque parece que isso vai vir pronto, né? Vai vir, tipo assim, essa é a frase, meu Deus do céu, vou tatuar isso aqui, vai ser pro resto da vida. E eu entendo, eu vi uma frase muito boa, que traz até um alívio, e eu acho que vale a pena compartilhar, que foi o Wendel Carvalho que falou, né? O Wendel falou assim, cara, todos nós temos o mesmo propósito. A diferença é como a gente vai entregar esse propósito. E o nosso propósito é servir os outros. Então, se nós estamos servindo a alguém ou a algo, nós estamos realizando um propósito. Como a gente vai fazer isso vai depender do momento que a gente está na nossa vida. Hoje eu sirvo fazendo isso. Amanhã eu posso servir as pessoas fazendo. Mas quando a gente vê as pessoas que estão passando por uma crise de identidade, uma crise, é porque o que elas fazem hoje já não está mais servindo ao próximo, consequentemente não está agregando valor na vida delas. Eu achei esse conceito muito bacana, trago para minha vida, reflito que quando está me causando algum tipo de vazio ou desconexão, é onde eu estou deixando de servir a alguém, ou servir a minha família, ou servir as minhas necessidades. Então, essa serventia, eu acho que ela traz um propósito muito grande. Aí tu faz a pergunta, para que a minha empresa serve? Ou para quem a minha empresa serve? Então, eu estava lendo o livro do Jeff Bezos, que são as cartas de Bezos, e teve um conceito ali também que me chamou bastante atenção, que eu acho que ele pode clarear isso para mais pessoas que estão ouvindo nosso podcast, que é o conceito, a cultura do dia 1. Então, o Bezos, ele tenta reviver isso
diariamente dentro da Amazon e dos negócios que ele tem, que é a cultura do dia 1. Ou seja, no dia 1 da tua empresa, quando tu começou, havia um senso de realização muito grande, havia um desejo, uma visão, uma paixão que provavelmente com o passar do tempo, dos problemas, do aumento da tua empresa, se tu não cuidar, aquilo vai se diluindo. Então eles voltam isso para a cultura diariamente, que é qual é a cultura do dia 1? E aí o Bezos fala, a nossa cultura do dia 1 era crescimento e encantamento dos clientes. Ou seja, a gente queria crescer, se tornar grande, se tornar maior, vender mais produtos, mas sempre com o encantamento do cliente. Então, quando a empresa ela questiona se está indo no caminho certo ou qual é o próximo passo, eles voltam para o dia 1. Será que isso está alimentando a nossa visão de crescimento, de encantamento do cliente? Ou o que a gente precisa fazer para ajustar, para estar alinhado com o dia 1? E eu acho que isso é muito válido porque, com o passar do tempo, a nossa empresa aumentando, tendo mais colaboradores, né, dezenas de colaboradores, dezenas de unidades, começa a aumentar o teu negócio, essa cultura ela vai se diluindo e ficando muito fraco na ponta. Muitas vezes o colaborador que está entrando, ele não conhece, às vezes, que é o dono, como é que é a história, de como começou esse negócio, e ali tem um ouro, ali teve um sonhador ou uma sonhadora de que alguém quis resolver, tinha um propósito, ou seja, servia para algo. Então, eu acredito que quando a gente consegue consolidar isso, seja através de um vídeo institucional massa, que o cara, quando vai entrar na tua empresa, ele entende um pouco mais a visão do dono, qual é a origem, porque o cara chega, o teu negócio já tem uma estrutura, já está pronto, ele chega, parece que aquilo se montou sozinho, né? Parece que foi uma coisa que caiu do céu e tudo mais. Ele não vê o perrengue que tu passou para construir, para ter essa mesa, o microfone, para ter a televisão atrás. Ele já vê pronto funcionando. E eu acho que essa jornada tá no ouro, tem um ouro ali que muitas vezes a gente economiza de falar para o nosso colaborador e que geraria uma admiração, uma conexão muito grande com ele lá. Então, quando a gente estrutura isso, né, numa revisão da nossa cultura, a gente remete ao dia 1, que é a nossa visão quando a gente criou o negócio, por que a gente queria que esse negócio desse certo, quais são as regras para esse negócio funcionar, que são os valores. Cara, aqui dentro da empresa a gente quer que as pessoas sejam assim, porque as regras são que determinam que aquela convivência ou que aqueles resultados vão ser atingidos, porque tem a ver com os valores do dono. Então são as regras de convivência, são os protocolos que a gente chama de valores, né? Que é aquilo que vai gerar a nossa sinergia ali dentro. E às vezes a gente deixa de fazer esse dever de casa, porque tá claro na cabeça do empresário, mas não tá claro para a pessoa que está entrando. Isso é tão fácil de fazer, gente. Existe dedicação ali, mas olha, se a gente tiver essa clareza, antes do cara preencher a vaga, antes do cara, sabe, daquele candidato ou daquela candidata se inscrever para participar da empresa, quando a cultura tá clara, a visão, o propósito, os valores, a pessoa, antes de preencher, ela tem acesso a isso, ela tem mais desejo em participar daquela empresa, ou então ela diz, isso aqui não é para mim, eu não quero isso daqui. E é bacana porque lendo esse livro do Bezos, que nem eu falei, As Cartas de Bezos, ele traz uma série de protocolos que eles fazem na hora da seleção, focados em comportamentos para saber se aquela pessoa, aquele comportamento está alinhado com a visão de dia 1 deles, né? A visão de crescimento da empresa, a visão de entrega, de conexão, de espírito de equipe. Então, olhando assim um framework, olhando uma visão um pouco mais distante desse processo, quando a gente consegue encaixar essas peças, eu acredito que a gente consegue atrair pessoas mais alinhadas e, consequentemente, elas vão ser mais engajadas, mais felizes e, consequentemente, mais produtivas. E aí é muito difícil a empresa não crescer ou, ao menos, não funcionar do jeito que o dono gostaria. E às vezes não é a gente que escolhe, né, o candidato, às vezes o candidato nos escolhe, né? A gente já teve algumas entrevistas assim que eles, foi vocês que me chamaram para a vaga, eu escolhi estar aqui participando dessa entrevista. E quando isso acontece, marca, né? É forte. E tu sabe que a gente levou, aqui na CNET, a gente levou muitos anos para a gente escrever, né, a nossa missão, valores, porque aquela história vai fazendo, né? E por muitos anos a gente selecionava e contratava todo mundo, né? E aí, recentemente, a gente começou a crescer, e a equipe começou a crescer, e aí, um certo dia, estava eu e a Dani chegando de manhã e encontramos um estranho com o uniforme da empresa. Eu digo, quem é esse cara? Tu conhece? Eu disse, não, nunca vi. Aí, né, já terceirizamos a parte para a liderança, já seleciona, e isso
colocou mais em evidência ainda a importância de tu transmitir esses valores, essa missão, né, a nossa visão como dono, quando que a gente criou o negócio, o dia 1, como tu falou, né, e nesse aspecto, como que tu recomenda que isso seja feito, uma ação simples? Por exemplo, aqui no nosso caso, a gente quando identificou isso, a gente disse, cara, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai fazer para esse cara nos conhecer como deve? A gente, a cada período, por exemplo, a gente faz um café da manhã com os novos colaboradores, né? Senta eu, a Daiane, os donos aqui, a gente conta a história da empresa, escuta eles, quais são os desejos e sonhos que ele tem, e faz um alinhamento bem bacana, assim. Mas eu acredito que isso seja muito simples, funciona, mas numa grande escala, como que tu recomenda, como é que tu faz o onboard dos novos colaboradores na tua equipe? Eu acho que antes da gente pensar no onboarding, que é a entrada deles para ter experiência na empresa, eu penso muito que o processo seletivo ele já tem que trazer essa clareza, essa visão de vocês, essa história. Então, uma das formas que a gente tem de fazer isso hoje, até de forma gratuita, né, pensando em formulários na internet, pode criar uma landing page, ou seja, uma página de captura onde essa pessoa vai se inscrever, ou até um Google Forms tu pode utilizar. Tu pode, naquela página, ou ali num texto que tu vai colocar ali de forma gratuita, quando a pessoa vai se inscrever, contar um pouco da tua história, contar um pouco de quem que tu precisa, e tu fazer não apenas uma seleção, mas uma convocação para a pessoa se sentir chamada a estar do lado. Eu acredito que os empresários muitas vezes economizam parte da história, como eu falei, onde está o ouro, que é essa percepção do por que a gente montou a empresa, o que a gente queria resolver lá atrás, e toda essa jornada ela é muito válida de crescimento, de estruturação do negócio, e muitas vezes ela não é contada. Então, quando a gente, antes da pessoa se inscrever, a gente conta um pouco dessa história, como começou lá atrás, onde que se quer chegar, e por que aquela pessoa que está se inscrevendo é importante para realizar isso, a gente consegue já despertar algumas pessoas, nem que seja uma curiosidade, uma atração, um sentimento de conexão ou pertencimento, que a pessoa diz, eu quero fazer parte desse lugar, eu quero conhecer o Otávio e a Dai, porque eu achei muito legal a história de vocês, eu quero fazer parte disso, porque a jornada de vocês, a jornada do empresário, ela é contada até esse momento, do momento que você está escutando isso aqui, só que daqui para frente, se a sua empresa quiser crescer, essa jornada que vem até aqui, ela faz parte dessa história, ela é o que dá fundamento e base para a pessoa entrar e dizer, olha, até aqui a gente veio. Agora, a gente precisa de novos colaboradores para colocar sangue novo, para colocar gás, para fazer isso aqui, que já está estruturado, ser ainda maior. Então, eu convoco as pessoas, baseado na história, no alinhamento dos valores do propósito, que contém a minha história. Então, você pode apresentar isso de formato de vídeo, esse formato de texto, esse formato de PDF, para a pessoa já saber quem são os donos. Porque atrás de todo o CNPJ existe os CPFs, principalmente o CPF de quem fundou. E ali atrás tem a história de alguém que passou por muito perrengue. Recentemente a gente teve uma das maiores indústrias de plásticos e organizadores do Brasil, no interior de São Paulo, fazendo um treinamento lá sobre engajamento de equipe, sobre gestão. E nessa oportunidade que nós tivemos lá, o dono da empresa nos apresentou. E aí a gente fez uma interação com o pessoal, falamos, e aí a gente saiu e a gente estava trocando uma ideia com o dono ali fora, o evento estava rolando, e o cara contou a história dele. Cara, a história fantástica, assim, né? Fantástica, de perrengue, ele era um vendedor, representante comercial, e daí ele queria montar uma máquina, ele comprou uma máquina. Cara, o cara tem uma empresa gigantesca, algo assim, absurdo, mais de 500 colaboradores no interior de São Paulo, dezenas de máquinas, a empresa top, linda demais. E a empresa pegou fogo em 2000 e pouco, pegou fogo, eles iam perder tudo, só que ele não contou essa história. Eu falei, cara, tu não pode economizar essa história para as pessoas não conhecem a história. Aí ele voltou lá no evento, quando a gente voltou na parte da tarde, e ele disse, Cadu, posso falar aqui 5 minutinhos? Eu falei, não pode. O evento é teu, é óbvio, sobe no palco aqui. E aí ele em 10 minutos ele contou a história, aí contou de um jeito muito breve a história, pulando partes, porque ele tava nervoso, porque ninguém tinha falado pra ele que aquela história era importante. A esposa dele subiu no palco e disse, não, peraí que eu vou contar aqui os detalhes. Aí contou a história e aí tinha um lance que quando a empresa pegou fogo e eles foram chamados, eles estavam até aqui em Santa Catarina, pegaram um avião, foram voando para lá, beleza. Aí eles pegaram o avião, foram para a empresa, chegaram lá, os bombeiros
atuando, né, para apagar o fogo na indústria. Imagina uma indústria com materiais inflamáveis, e aí aquela água batendo naquelas bolinhas, que são aquelas bolinhas que formam o plástico, né? E aí a esposa dele, com aqueles túneis que ficavam guardados esse material, juntando as bolinhas, né? Pegando da água, assim. E aí o pai dele também, e alguns funcionários que lá estavam, juntando aqueles pedaços da empresa. E aí a esposa dele contou isso, né? E olha como isso é poderoso, como isso mexe com as pessoas. Ele não ia contar, ele contou que pegou fogo, ele não contou essa parte, esse simbolismo que teve, né? E aí eles saíram do palco, as pessoas não conheciam, porque chegaram lá, eles chegavam lá e viram a empresa daquele tamanho e não tinham ideia do perrengue que eles passaram, anos atrás. E aí eu cheguei lá, olha que insight poderoso, gente, falei para eles, né? Quem são as pessoas que vão estar do seu lado para recolher as bolinhas? Eu usei o insight deles, porque, cara, na hora do perrengue, na hora que precisou recolher as bolinhas, nem todo mundo vai estar do teu lado para juntar. Eles vão estar muitas vezes para pegar o troféu, para chegar, a empresa está pronta. Mas aquele momento, no momento de crise, que é o momento que a gente vê quem está do nosso lado. Então, eu falei para eles, vocês têm que contar essa história quando o colaborador entra na empresa, que vocês estão procurando pessoas que vão pegar as bolinhas com vocês, porque é do micro para o macro. A pessoa chega lá e vê a empresa grande, mas não imagina que em algum momento vocês tiveram que estar catando as bolinhas na água depois de um incêndio para reconstruir a empresa. E isso é muito simbólico. Então, o insight para o pessoal que estava ali era quem são as pessoas que vão estar do seu lado catando as bolinhas quando algo de ruim acontecer, porque pode acontecer. E aí, isso acho que é um insight que vale para todo mundo que tem uma empresa, que é a gente não economizar a nossa história, porque em algum momento lá atrás a gente estava catando as bolinhas para montar o nosso negócio. Em algum momento, o nosso negócio fragmentou a ponto de não ter nada e a gente ter construído uma sala, um prédio, um andar que tem um negócio funcionando. Mas lá atrás faz bolinhas e amanhã ou depois isso pode acontecer de novo, como aconteceu com a Move, de estar totalmente parado agora e a gente ter que reconstruir muitas vezes a marca, o relacionamento com parceiros, com o mercado. E eu preciso ter do meu lado pessoas que vão catar a bolinha quando isso vai acontecer. Então, isso é a cultura. É o que aconteceu na sua história de valioso desde quando você criou, do seu sonho, das noites mal dormidas, do que você teve que abrir mão para o seu negócio chegar onde está, para convocar as pessoas para estar alinhado para onde você quer chegar. E aí eu convoco as pessoas. Eu quero que você esteja do meu lado para a gente realizar isso juntos. Eu quero que você venha fazer parte do meu time, porque até aqui nós chegamos sem você. Agora, o que você vem aqui para dentro que você pode agregar para a gente chegar lá? E aí a pessoa entra com outro espírito dentro da equipe. Então isso é fácil de fazer um formulário, uma página, então... Muito bacana, muito poderoso esse site, Cadu. E como que tu mede hoje, Cadu, o engajamento aí do teu time? A gente teve estivemos presentes no evento Fator X lá, o qual você palestrou, né? Em 2018? 2020. 2020. 2020. O tempo ficou estranho. Ficou estranho, né? Parece que 2020 deu aquele... Mas no início estava tudo funcionando, né? Lá em janeiro, foi em janeiro, acho que Em janeiro, e lá você fez uma pergunta, né? Em quanto tempo você acha que é possível engajar um time, né? E aí você fez uma experiência lá, que botou todo mundo para dançar, foi um momento bem marcante, assim, pra gente que estava lá presente. E como que você faz para medir assim o engajamento do teu time? Porque é uma dúvida, né? Ainda mais para quem gerencia a distância, assim que nem você, né? Que está em outra cidade. Como é que tu faz? É através desses formulários? É perguntando? É interagindo com o teu time? Assim, como é que... Conta um pouquinho pra gente. Tem algumas formas da gente conseguir fazer isso, né? Tem hoje plataformas que fazem a gestão, o gerenciamento de engajamento do time e às vezes acaba sendo distante para a maior parte dos empresários, dependendo do tamanho da empresa que ou às vezes acaba sendo mais um problema, porque é mais uma plataforma para gerenciar. A gente consegue fazer isso através de plataformas pagas, né? Ou fazer de forma até muito simples, com formulários, novamente os formulários, porque a gente pode criar um formulário de graça no Google Forms, criar um link e com as perguntas, que é aquilo que você quer saber. Na verdade, não tem muito mistério quais são as perguntas, né? Já vou citar algumas aqui. Você consegue mandar para o seu colaborador para que ele responda como ele está se sentindo. Porque a nossa visão de líderes, gestores dentro do negócio, ele é um ângulo sobre o engajamento daquela pessoa. A gente pode aferir os resultados, a gente pode ver o quanto essa pessoa soma dentro do clima organizacional, mas é sempre um ângulo daquilo. Provavelmente a pessoa que trabalha do lado dela, no dia a dia, ela vai ter uma outra percepção.
Por quê? Porque o líder ele não está o tempo inteiro, muitas vezes, do lado da pessoa. Então, ele pega fotografias. Ele entra na sala, tem uma fotografia. Ele vê um resultado e tem uma fotografia de como aquela pessoa está engajada com o time. Já aquela pessoa que está sentada lado a lado, ela vai ter uma outra percepção, porque ela está compartilhando, muitas vezes, como essa pessoa se comporta no dia a dia, o que ela fala, se ela é uma pessoa agradável para o ambiente ou não, se ela está disposta a continuar na empresa ou não, coisa que, às vezes, o líder não tem. E isso é um outro ângulo, talvez mais completo, ainda que não tenha uma visão, talvez, de liderança, de resultado, de gestão. E aí tem um outro ângulo que é a própria pessoa, que é como que a pessoa se sente, porque muitas vezes ela não está conseguindo entregar um resultado dentro do time porque ela está passando por um problema pessoal ou ela não se sente mais tão conectada. Então, a forma mais simples que tem da gente conseguir fazer isso é através de um formulário mandando para a pessoa, porque muitas vezes numa conversa 1 a 1 a pessoa não sente a vontade em compartilhar o que ela está passando naquele momento, ou não sente a vontade com aquele líder de compartilhar aquilo. Então, quando a gente faz um questionário, a gente dá a oportunidade da pessoa no tempo dela, claro que com prazo definido, por exemplo, você tem 24 horas, 48 horas, 3 dias úteis para responder esse formulário. Você consegue fazer perguntas para mensurar o quanto essa pessoa está sendo engajada. Então, você pode fazer pergunta, olha, numa escala de 1 a 10, o quanto você se sente conectado ao propósito da empresa? Você hoje tem clareza do que você precisa fazer no seu trabalho? Como você se vê daqui a 5 anos trabalhando? Você se vê daqui a 5 anos trabalhando com a gente? O que precisa para você desempenhar o seu trabalho melhor? Como você se sente hoje? Qual o seu nível de felicidade numa escala de 1 a 10 hoje fazendo o que você faz? Então, eu acabei de citar 5 perguntas aqui de cabeça que você pode inserir num formulário desses. Qual desafio hoje você vivencia na sua vida profissional e pessoal? Você faz essas perguntas, manda um link para a pessoa, dá esse prazo para ela responder, e daqui a pouco você tem um banco de respostas de como a pessoa está se sentindo. Qual que é a vantagem disso? A pessoa, no tempo dela, ela vai se dedicar para responder aquele formulário sem ter uma pressão, muitas vezes, numa conversa, que às vezes não é bem conduzida da melhor maneira pelo líder. Então a pessoa vai responder no tempo dela, e você pede para ela, olha, abre seu coração, a gente está disposto a te ouvir, ou outra pergunta que é muito boa é, o que você acredita que a gente pode melhorar como empresa, como time, como organização, onde a pessoa vai trazer a visão dela de coisas que ela não concorda, que ela não gosta, mas sem ser uma coisa do tipo, o que você não gosta na nossa empresa? A pessoa diz, eu não vou falar porque de repente eu vou perder o emprego. Então você pergunta, o que a gente pode melhorar? Já você muda o ângulo da pergunta, a pessoa sente a vontade para contribuir. Então você coleta um ângulo que é o ângulo da pessoa. Com aquilo ali você já consegue ter uma ideia de feedback, né, de engajamento, porque ela já trouxe elementos para você começar uma conversa, ou para você fazer um alinhamento de expectativa, depende se a pessoa está totalmente desalinhada, mas você vai ler lá, ela está numa função que não tem nada a ver com o que ela gosta, ela não está nem um pouco realizada. Então, o cara não rende na empresa, mas você olha, o cara não gosta de fazer isso que ele faz. Só que eu só estou olhando o resultado que ele traz para dentro da empresa. Vamos olhar o outro ângulo para ver se a pessoa gosta. De repente a pessoa odeia o trabalho dela, ela está passando por uma dificuldade pessoal na vida dela, que muitas vezes não está relacionada ao trabalho, mas acaba descontando no trabalho. Então, quando a gente começa a trazer dados para dentro de uma gestão, a gente começa a perceber que a parte do engajamento, ela muitas vezes é feita com pequenos ajustes na rotina, ou numa conversa, ou num alinhamento, que vai fazer toda a diferença. Só de escutar o que aquela pessoa, ela ter a oportunidade de falar. Porque às vezes ela não tem a oportunidade de falar dentro da casa dela. Às vezes ela passou por uma série de empregos que não deram a oportunidade dela trazer feedbacks, ou seja, dela contribuir com aquele grupo ali. No dia a dia ela não tem oportunidade, não tem voz. E aí, um questionário de autoavaliação, de graça, uma ferramenta do Google, que você faz em 10 minutos o questionário, você manda o link para as pessoas, você já consegue ampliar a sua percepção. E aí você pode juntar com outras 2 percepções que eu falei. Você pode trazer a visão do par dela, ou seja, como que a gente chama de 360, né? Como que o grupo avalia aquela pessoa. Claro que exige já uma maturidade da gestão da equipe, ou seja, trazer uma percepção dos seus pares, das pessoas que estão à volta, como que essa pessoa pode melhorar. E aí todo mundo se avalia naquele setor ou na empresa inteira, as pessoas avaliam, né? Então, eu vou, por exemplo, nós 3 trabalhamos dentro do mesmo departamento. Eu vou avaliar a Dai e eu vou avaliar o Otávio. O Otávio vai avaliar a Dai e vai avaliar o Cadu. Então, a gente cria esse ângulo maior, só que quando a gente roda o questionário de autoavaliação, as pessoas já estão mais abertas a receber o 360. E o outro ângulo é como que a liderança avalia aquela pessoa. Então, a gente já começa a ter bem mais percepções do que está rodando, do que está rolando, né? Dentro daquele clima organizacional, dentro daquela função, para aí sim
conseguir dar um feedback mais assertivo. Mas eu acredito que todo feedback ele deve começar com a pessoa trazendo a percepção dela. A gente ouvindo primeiro, para depois trazer o feedback. Porque imagina só, de repente a Dai trabalha para mim, e a Dai está super descontente com o trabalho, está numa posição que não é legal, e aí eu vou trazer um feedback sobre o rendimento da Dai, sem antes entender qual é o momento de vida dela, como que ela está sentindo. Ou seja, ela já está de saco cheio com a empresa, ela já está desalinhada, e eu vou lá trazer um feedback, ou seja, essa pessoa vai estar mais motivada depois da conversa desmotivada, provavelmente desmotivada, né? Mais desengajada, por mais que eu queira que a Dai melhore, mas eu não ouvi ela primeiro. Então o líder, eu acho que um dos fundamentos da liderança eu reforço muito a gente tem que ser primeiro um bom ouvinte, né? Ouvir com sabedoria, coletar as informações para ir processar e aí trazer o feedback. E tem gente que sente muito mais à vontade escrevendo do que falando, né? Tem pessoas que no cara a cara ali não conseguem expor aquilo que estão sentindo, mas às vezes passando o formulário ela se sente mais à vontade ali de contar, né? Faz sentido. Uhum. Muito bacana. Ô, Cadu, tu falou no início ali que tu teve que montar uma estrutura de uma série de indicadores ali para te poder, né, ter um parâmetro, não ficar apurreando tua liderança todo o tempo para saber como é que tá. Tu poderia citar alguns, assim, de forma prática, assim, um dos principais, assim, que tu mede, como que tu mede isso? Eu acredito que toda empresa olha para o faturamento, né? Então, provavelmente, você que é empresário, está ouvindo aí, você deve ter métricas de tipo, olha, nossa empresa fatura tanto, né? Métricas de sazonalidade, nossa empresa fatura tanto nesses meses, nos próximos meses. Fica mais fácil a gente olhar o número da venda, do número da parte comercial. Mas eu traria outras métricas que são importantes, aí a gente falando de um lado mais de engajamento mesmo. O NPS, que se fala muito, né, que é o Net Promote Score, que é o quanto o nosso cliente indica a nossa empresa para as outras pessoas. E aí, novamente, a gente pode rodar um formulário de pós-venda, pós-prestação de serviço, para saber o quanto essa pessoa ficou satisfeita. Lá na Move, a gente bonifica a equipe se eles surpreendem e tiram nota 10 na entrega do evento. Então, ou seja, se os profissionais conseguem surpreender, não é atender, é surpreender e tirar nota 10, eu vou lá e bonifico eles financeiramente falando, então eles trabalham por um bom rendimento, mas quem que me traz feedback? O cliente. E muitas vezes é um cliente ultra exigente e muitas vezes é um cliente pouco exigente. Né? O que ele tem que fazer para surpreender? Porque o nosso serviço já tem um posicionamento de ser uma empresa com um ticket mais alto do que as concorrentes no mercado. Então, o nosso cliente que nos contrata ele já tem uma expectativa mais alta porque ele está pagando valor a mais. Se ele fez uma pesquisa de mercado, eu estou pagando valor a mais para colocar a Move no evento. Ok. Então, o que eu preciso fazer para surpreender esse cliente? Então, eu passo orientações para a minha equipe, porque às vezes só um encantamento do cliente, uma conversa, numa troca ali no início da festa, ele consegue extrair alguma informação que aquela informação é importante para o cliente. Então, eu tenho que treinar o meu time para nutrir uma das bases da minha empresa, que é a satisfação do cliente. Então, eu meço essa satisfação. Então, legal, estou olhando o faturamento, bacana, estou vendendo mais, mas eu estou entregando melhor para o meu cliente, ou estou mantendo a minha qualidade, porque muitas vezes a empresa quer vender mais. E aí, dependendo de como é a estrutura da sua área comercial, aquele vendedor chega no final do mês, ele começa, para bater meta, dar desconto, ele começa a sacrificar muitas vezes a margem da empresa, e aí o serviço decai. Ou seja, eu estou vendendo mais, eu estou olhando para um indicador, mas eu não estou vendo se a entrega lá na ponta está melhor. E, paralelo a isso, o quanto o meu time está satisfeito em vestir a minha camiseta, quanto o meu time, que é o meu primeiro cliente, ele se sente feliz hoje na minha empresa. E a gente pode rodar isso com formulários. Né? A gente pode criar uma métrica para dizer, olha, como eu falei no questionário anterior, de 1 a 10, o quanto você se sente feliz, o quanto você se sente satisfeito, realizado em vestir a nossa camiseta. Rodou uma vez isso, você já tem um parâmetro, uma média, para saber que, olha, eu tenho 50 colaboradores. A nossa média ali, tu faz uma planilha no Google mesmo, né, com o próprio o Google Formulário, você já consegue exportar os dados para uma planilha, uma fórmula assim, você já dizer, olha, a nossa média de satisfação hoje, nessa data aqui, ela é 8,5. E a do nosso cliente é 9. Beleza. Como que a gente faz para aumentar de 8,5 para 9 dentro do nosso time e do nosso cliente de 9 para 9,2? Quais são as séries de ações que nós vamos implementar dentro da equipe? E aí tu pode pedir as próprias sugestões. Eu acho que essa é uma das mágicas do formulário. É você pedir para a sua equipe, para o seu cliente, as indicações de como você pode ser melhor. Você pode colocar, né? Fazer a pergunta. De 1 a 10, quanto você sente feliz, satisfeito vestindo a camisa da nossa empresa? E aí o cara vai responder. E aí você pode perguntar, o que a gente precisa fazer para ser nota 10?
E aí o cara vai trazer uma série de ideias. E você pode perguntar para o cliente também o que você traz de sugestões para a gente melhorar os nossos serviços ou para ser nota 10. E aí deixa ele falar, de repente pode dizer, olha, eu precisava que fosse mais rápido, eu precisava que tivesse mais atenção, e aí eles vão trazer. E aí, como eu falei, é você montar uma gestão baseada em ângulos que você não consegue ver. Porque o dono da empresa, o empresário, ele vai ser sempre míope. Sempre. Você vai sempre olhar para um ângulo, você vai ter uma fotografia de um ângulo específico, que pode ser ampla, dependendo da sua visão, de gestão do negócio, mas ela ainda é limitada. Quando você começa a remontar isso, por isso que o nome da minha segunda empresa que eu montei é Engage 360. Eu consegui olhar o engajamento de diversos ângulos, né? Pelo colaborador, pelo cliente, pela gestão, para quê? Para que eu consiga tomar decisões mais assertivas, né? Olhar por outros ângulos. E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, faturamento, é legal da gente olhar, lucratividade é bacana, mas também a gente olhar satisfação dos clientes, quantos clientes estão indicando, e também a questão do engajamento da equipe, o quanto que a equipe está feliz ali. Você pode fazer isso da equipe de forma periódica, a cada 3 meses, a cada 6 meses, e a do cliente eu sugiro que você faça isso após cada venda, porque você pode fazer de forma automática, mandar um formulário para o vendedor, e avaliar isso também de forma periódica, a cada 1 mês, a cada 2 meses, você olhar para saber se o direcionamento de entrega está correspondente àquele aumento de faturamento ou até a baixa do faturamento. O que a gente está vendendo menos? Será que o nosso cliente está ficando menos satisfeito, está deixando de indicar? E aí você consegue tomar decisões mais assertivas olhando pelo ângulo do cliente, pelo ângulo da equipe. Excelente, Cadu. E engraçado que tudo que tu falou aqui é muito simples de executar e praticamente tu deu a dica de que não custa praticamente nada. Não precisa uma multiplataforma ultra complexa, caríssima, para qualquer formulário do Google aí resolve e é muito fácil de ser implementado. E mudando um pouquinho de assunto agora, como é que foi nasceu o Engage 360? Em que momento assim tu percebeu que tu podia começar a ajudar outros empresários, né, nessa questão do engajamento? Como que isso começou? Foi um papo que eu tive com o Pedro Superti. Eu sou muito grato ao Pedro foi um papo de café da manhã que a gente teve aqui em casa. E o Pedro, eu estava explicando para ele como que eu faço o gerenciamento da equipe, e o Pedro disse assim, cara, as pessoas precisam conhecer mais isso aí, né? Precisam conhecer o jeito. E aí eu tive a oportunidade de palestrar no Fator X, que foi a palestra que vocês viram. Fico muito feliz que foi uma das palestras melhores avaliadas, né, no evento, né? Tinha 8.000 empresários lá. Aí o Pedro no café da manhã identificou que essa seria uma história, uma questão bacana de trazer para outros empresários, já que no Fator X iam ter 8.000 empresários, para eles aprenderem a olhar o negócio deles, não apenas olhar para a métrica do faturamento, que foi o tópico que a gente estava falando antes, mas também como que eu gerenciava a equipe com métricas, com ranking, com treinamento, e tudo a gente criando notas e criando parâmetros para refinar aquela melhoria da pessoa, né? Refinar os pontos, como que a gente fazia as avaliações, definindo os quesitos, né? E por conta disso, né, por conta dessa palestra no Fator X, vários empresários vieram me procurar para saber como implementar isso no negócio deles. Então a ideia da Engage, ela já veio dentro de mim, mas aquela oportunidade que teve no Fator X, ela clareou muito mais um formato para poder ajudar outros empresários e pequenos e médios negócios a evoluir a sua gestão no quesito engajamento de equipe, o quanto isso iria significar na lucratividade do negócio, que obviamente isso é importante para cada negócio, mas também na satisfação, no prazer das pessoas estarem vestindo aquela camiseta no dia a dia. E a Engage ela nasceu primeiro, o primeiro programa foi uma mentoria, que resultou aí num processo de 12 semanas, uma mentoria bem curta, mas com uma aproximação muito grande daquele grupo de empresários, e eu pude entender que ali haviam demandas que eu poderia suprir, desde a parte de seleção, da parte do empresário desenvolver uma comunicação mais assertiva, vencer o medo de falar em público, do mapeamento comportamental da equipe. Então, eu não tinha essa noção de coisas que eu aplicava já de forma natural dentro da empresa, poderiam ajudar outros negócios. E aí a conclusão que eu tive foi que não importa qual é o nicho, se tratando de pessoas, basicamente só muda o endereço. As pessoas vão ter basicamente os mesmos problemas, o gestor vai ter basicamente os mesmos problemas relacionados às pessoas, aos times, e aí eu comecei a criar soluções relacionadas a programas online, desde mentoria até produtos digitais, para suprir essa necessidade, programas de alinhamento de cultura, programa de gerenciamento mesmo,
para ajudar os empresários a terem caminhos para poder gerenciar melhor os seus times e ampliar os seus resultados, né? Então, a Engage veio já como um projeto mais focado no digital, com consultorias, enfim, até treinamentos presenciais, para levar esse conhecimento de 15 anos da Move, né, para fora do nosso negócio, e graças a Deus tem sido uma jornada bem satisfatória aí. Cara, é impressionante, assim, a gente é cliente do Engage 360, consumimos os teus produtos aí, e o que mais impressiona, assim, como esse conteúdo tava pronto, né, a tua história te levou a isso, né, porque tu encapsulou tudo em um ano, né, tudo aconteceu em 2020, né, o evento que te despertou e hoje tudo que tem ali, e como cliente, assim, como consumidor ali da plataforma Engage 360, uma coisa que nos chamou a atenção foi a questão dos arquétipos. O que são os arquétipos e como que a gente usa essa ferramenta? Como é que tu recomenda isso? Que isso seja usado? Eu já aplicava bastante, Otávio, no time, a questão dos questionários, avaliação, treinamento, mas eu comecei a perceber que as pessoas recebiam estímulos diferentes, conseguiam performar de forma diferente. E aí é muito interessante a gente olhar, porque assim, a gente pode dar o mesmo treinamento para a equipe, seja ele comercial, seja em outros segmentos da empresa, e tem pessoas que vão pegar aquilo e transformar em resultado, tem pessoas que vão pegar e vão paralisar, e tem pessoas que, pelo contrário, vão apresentar menos resultado depois de um treinamento. E aí eu comecei a ficar curioso com isso, porque o meu perfil, eu sou muito motivado por estímulos, por desafios, eu gosto da competição. E aí tem pessoas que não gostam da competição. Tem pessoas que gostam de receber estímulos muito... Precisam ser valorizadas o tempo todo, precisam ser acariciadas. Tem outras pessoas que têm um tempo mais delicado, vão precisar mais de segurança. E aí eu comecei a aplicar testes comportamentais dentro da equipe. Já faz uns 4 anos, né? Eu já tinha feito pessoalmente, né, na minha vida pessoal, testes comportamentais baseado na ferramenta do DISC. Fiz vários processos nesse sentido. Então, tem muito a ver com a identificação dentro da equipe, né, meu olhar como líder ali, mas também do meu desenvolvimento pessoal como pessoa, de encontrar ferramentas que conseguiu descrever o meu momento. E aí, eu apliquei alguns testes na equipe em 2019, usando uma das maiores plataformas que tem de testes comportamentais na América Latina, e saíram relatórios maravilhosos, de 30 páginas. A galera pirou, foi muito legal, foi show de bola, a galera enlouqueceu, chegava 2 meses depois, o cara nem lembrava que estava no relatório. É verdade. E aí eu entendi que essa complexidade, ela fazia a pessoa ficar muito feliz, mas ela não trazia uma clareza para o gestor em termos de dizer assim, olha, esse cara ali, ele tem um perfil mais analista, esse é um perfil mais executor, esse tem um perfil... Tu começa a ter muita dificuldade de identificar isso nas pessoas, quanto maior o grupo que tu tem para gerenciar. Porque uma coisa é tu tem, tenho 1 colaborador, tenho 2, tenho 5 colaboradores. Eu vou lembrar disso. E aí eu disse, bom, eu vou pensar se existe uma forma, uma metodologia, o que eu posso buscar no mercado para conseguir trazer melhor clareza. E eu não consegui encontrar, então eu decidi criar, que foi usando a questão dos arquétipos, que na verdade arquétipos são imagens que já estão presentes no nosso inconsciente. Então quando eu falo uma palavra para você já vai trazer, por exemplo, eu falo a palavra guerreiro. Você já tem uma imagem, cada um tem uma imagem na cabeça de um guerreiro. Pode ser um samurai, pode ser um guerreiro espartano, pode ser um guerreiro de um filme que você viu, você já imagina o guerreiro. Só que quando você pensa no guerreiro, não só na imagem, ele traz uma série de características que são subentendidas daquele comportamento. Ou seja, o guerreiro é um cara que gosta do combate, ele gosta de tomar frente, de ser um líder, ele não tem medo do campo de batalha. Então ele tem um alto poder de execução. E eu pensei, como que eu posso criar arquétipos para sintetizar, ou seja, imagens, né, para sintetizar esse conhecimento que a gente já tem através do DISC, através de ferramentas de assessment, para que o líder possa vestir aquele colaborador com um arquétipo. Então, beleza, então eu vou olhar a Dai. Cara, a Dai fez o teste comportamental, eu sei que ela tem um perfil de mago, por exemplo, de maga, né? Ou seja, ela gosta da magia, precisa estar conectada com pessoas, ela gosta de conversar, ela precisa disso. Então, como eu criei traduzi esse estudo para 4 arquétipos comportamentais, baseado no DISC de assessment, então comecei a me aprofundar mesmo nessas ferramentas e criar algo único, que é essa ferramenta do teste dos arquétipos, onde as pessoas fazem um teste,
E ali, através do teste, tu consegue mapear o teu arquétipo comportamental e aí tu saber quais são teus pontos fortes, teus pontos fracos, teus posicionamentos dentro da empresa relacionado à parte comercial. Então, são 4 arquétipos, né? É o guerreiro, a guerreira, que está relacionado à parte de um perfil mais executor, mais dinâmico, mais dominante. Então, ele vai ter essa parte da dominância, mas o contraponto dele vai ser, muitas vezes, a arrogância, porque ele atropela os outros, porque ele é uma pessoa que passa por cima das pessoas, fala muito rápido, exige resultados da maneira intensa. Dá para ver que o empreendedor, o empresário tem muito, normalmente, do guerreiro, do dominante, muito alto. Depois o segundo perfil é o mago e a maga, que vai estar relacionado a uma pessoa que tem um perfil de influência e comunicação muito alta. Normalmente são pessoas que conseguem mobilizar uma equipe, são pessoas que buscam a inovação, mas em contrapartida precisam ser reconhecidas o tempo inteiro, então tem um medo da rejeição muito grande. Depois o terceiro perfil é o do conselheiro ou da conselheira, pessoas com alto índice de planejamento, são pessoas que buscam segurança, ou seja, são ótimos conselheiros, sentam, alinham, gostam de conversar, mas não gostam de estar no campo de batalha, na frente de batalha, lá que nem o guerreiro gosta de estar. E por último, arqueiros ou arqueiras, ou seja, pessoas que buscam assertividade, acertar um alvo, são pessoas que reúnem dados, não gostam do conflito, gostam de ser assertivas. Então, isso gera o quê? Procrastinação, porque são pessoas que precisam reunir uma série de informações, são os analistas. Então, assim, como que eu posso vestir a minha equipe? E aí, tendo noção disso, dessas características através dos arquétipos, eu consigo estimular melhor as pessoas em posições dentro da empresa, ou na hora de dar feedbacks, ou na hora de fazer uma construção de um plano de carreira para essa pessoa, baseado no perfil comportamental, ou seja, pontos fortes, pontos de melhoria também, porque eu quis trazer para a pessoa como que ela pode evoluir, que nem eu falei para vocês, olha, eu sou guerreiro, o meu perfil genuinamente do guerreiro, eu, Cadu, tá? Só que o fato de ser um guerreiro me tornou uma pessoa arrogante lá atrás, e é uma coisa que eu tenho que lutar constantemente. Pô, mas o Cadu é uma pessoa que vai tratar mal as pessoas? Não, eu vou atropelar as pessoas dentro da minha equipe. Por quê? Porque o meu potencial de execução ele é alto, então eu, na minha cabeça, não conseguia conceber como que as pessoas não tinham o mesmo rendimento que eu. Só que é isso, cada um tem o seu perfil, cada um vai se sair melhor dentro das atividades, e se eu não controlar esse meu ímpeto de velocidade, de dominância, de execução muito alto, eu acabo atropelando as pessoas e fazendo mais mal para o meu time do que bem. E aí eu viro centralizador de novo. Então, o equilíbrio do perfil do guerreiro passa a ser uma série de feedbacks para eu conseguir elevar as minhas outras características, desenvolver os meus pontos fracos, para acabar não deteriorando o meu time. Por exemplo, o mago, que eu citei antes, a gente tem muito no Brasil o perfil do mago e do conselheiro, ou da maga e do conselheiro. Uhum. São pessoas que não vão lidar bem com a rejeição. Então, se tu dá um feedback negativo, ou se tu bota, por exemplo, um mago em home office, ou uma maga em home office, as pessoas estão sofrendo demais, porque são pessoas que gostam de estar ali, o pessoal que vai estar centralizado no cafezinho, que normalmente vai estar extraindo risadas das pessoas, é a pessoa que chega no ambiente e se comunica, mas também pode ser uma pessoa prolixa, que fala demais, e aí procrastina por conta disso, não cumpre as metas. Então, eu desenvolvi uma série de ferramentas para ajudar o empresário focada no teste dos arquétipos. Então, o cara consegue hoje mapear a sua equipe para ter uma orientação melhor de como gerenciar melhor aquele time. E o colaborador sente também que o líder está investindo nele e ele consegue se ver com esse arquétipo. Foi muito legal porque eu trouxe imagens para as pessoas verem. Então, quando eu comecei a rodar esse tem os personagens ali. Muito bacana. Eu sou guerreiro, eu me sinto guerreiro. Então o cara relembra isso várias vezes, né? Eu me sinto mago, ou cara, realmente sou muito bom conselheiro. As pessoas vêm pedir orientação para mim, eu consigo ver as coisas de fora de maneira ampla, mas eu não consigo executar tanto na minha vida, procrastino muito. Ou eu realmente não, eu preciso ter dados, sou mais analista, o arqueiro. E aí foi muito legal, o resultado disso está sendo construído ainda. Eu vejo um potencial muito grande para essa ferramenta, diferente de outras ferramentas maravilhosas que tem no mercado. Eu acho que ela traz uma clareza para o empresário conseguir gerenciar baseado em figuras, né? Eu olhar para ti e ver que o Otávio, não, cara, o Otávio é guerreiro, então assim, cara, vou botar esse. Se eu trancar esse cara e não der campo para ele batalhar, não der, tipo assim, desafio para ele, eu vou matar ele, botar ele dentro de uma sala e dizer, olha, analisa essa planilha para mim aqui, fica só analisando o dado e traz algumas sugestões. Por quê? Porque tu quer estar no campo, tu quer estar na venda, frente comercial. Então isso
ficou muito legal, cara. Não, Você e é muito sugere- bacana, que a gente lembra, né? É. A gente não esquece mais, né? Eu Por fiz o exemplo, DISC qual que e é o eu teu? não lembrava na época, mas depois eu fui buscar o relatório, esse que você falou, de 30 páginas. E o meu tinha dado dominante, né? E aí depois fiz o do Cadu e aí gravou, né? Do Guerreiro. Né? Tu é guerreira? O que Sim, deu? Deu Guerreiro. O meu deu guerreiro com mago. E a gente fez com toda a liderança, a gente ficou brincando ali, né? Muito, e ninguém esqueceu, né? Isso que é mais importante. Que eu acho que uma ferramenta, ela é bem aplicada quando você consegue, né, pôr em prática e aqueles conceitos ali não são esquecidos, né? Pelo contrário, são incentivados e isso faz uma mudança de comportamento, né? E a gente até brinca, né? Pô, vai botar um conselheiro com um arqueiro, eles vão se matar, né? Porque não dá certo, não combina. Aí entra as combinações também. Muito bacana esse trabalho. A dúvida fica também assim, em que momento aplicar isso, né? Tu sugere aplicar isso na seleção ou quando a pessoa já está dentro do time, né? Quando já contratou, já está dentro do time, é uma ferramenta legal aplicar ou antes, né? Na seleção? É mais difícil a gente corrigir depois um problema quando a pessoa já está dentro da empresa, ela é totalmente desalinhada, né? Então não existe treinamento que corrija um mau processo de seleção, né? Seja por valores ou seja por comportamento. Se a gente conseguir antecipar isso, por exemplo, eu preciso hoje de uma vaga de fechamento de vendas, alguém que não é para fazer a prospecção, é para fazer o fechamento, aquele vendedor que vai trazer o negócio para dentro da empresa. Desculpa, não é o que vai trazer o negócio, é o que vai fazer o fechamento. Então eu preciso de alguém que tenha um perfil focado em metas, desafios. Eu já sei, cara, eu preciso de um guerreiro, ou seja, um dominante, alguma pessoa que vai fazer um alto poder de execução para essa vaga. Então quando eu rodar ali, desde a hora que eu colocar a minha vaga disponível, eu falo muito sobre funil de seleção, né? A gente vir em etapas, né, na seleção para chegar no momento. Eu não preciso aplicar o teste em todo mundo que se candidata à vaga, mas para aqueles que eu entendo que possam ter um maior potencial de ocupar aquela vaga, eu posso rodar esse teste. Eu deveria rodar esse teste, porque isso vai me economizar tempo e dinheiro lá na frente em ver que, cara, para essa vaga, por exemplo, eu gostei muito dessa pessoa, mas ela é um conselheiro. Ou seja, o conselheiro eu posso botar para uma área de suporte da empresa. Por quê? Porque alguém que não vai ter o sangue nos olhos para fazer o fechamento, né? Então, por exemplo, eu preciso para fazer prospecção, abertura de mercado, quem que eu preciso? Alguém que tenha uma boa comunicação, alguém que tenha essa magia, vou botar um mago para fazer isso, ou uma maga, para fazer prospecção, para fazer fechamento eu boto um guerreiro, alto poder de execução, meta, desafio. Para a parte de suporte, eu vou botar algum conselheiro, que é alguém que vai ter paciência em lidar com os problemas de uma futura venda, que vai dar uma assistência, vai ter paciência mesmo, né? E, por último, eu vou colocar um analista, ou seja, um arqueiro, para analisar se as métricas de dado de conversão estão funcionando. Se eu encaixo essa pessoa em uma área que não é o comportamento dela predominante, ela pode até se adaptar, mas ela vai estar sempre vestindo uma roupa desconfortável. Então, às vezes, a gente entra em funções porque a gente precisa, muitas vezes o colaborador precisa daquele salário, daquela oportunidade, ele vê como oportunidade, mas ele joga sempre, assim, ou na base da força, ou ele adapta o perfil dele para conseguir concluir aquela função. Só que isso a médio e longo prazo gera uma infelicidade. Por quê? Porque ele está sempre forçando algo que a natureza dele, o comportamento dele, não é predominante. E aí, se a gente consegue acertar posições que são predominantes dentro da nossa empresa para aqueles cargos, a gente consegue fazer com que essa pessoa performe mais ou se sinta mais à vontade a receber aqueles estímulos ali. Não é que a gente não possa botar na mesma mesa um guerreiro com um conselheiro para conversar. Não, é legal, porque vão trazer dois pontos de vista. Mas a gente tem que entender que quando eu dou uma voz de comando para bater uma meta, um tem a tendência a performar melhor do que o outro. Quando eu dou uma voz de comando para sentar e fazer um planejamento com calma, eu sei que um vai performar mais do que o outro vai sair atropelando e o outro vai dizer, não, vamos reunir dados. Então a gente começa a adequar posições baseadas em comportamentos. E isso funciona bem. Bacana. Sensacional esse conteúdo, Cadu. Show de bola. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tu sabe que a Jornada Infinity, ela nasceu com o intuito de fazer o lançamento dos combos corporativos aqui da Cianet. E em vez da gente sair fazendo propaganda, tipo louco aí, e anunciando e fazendo sair pop-up no celular, no e-mail, a gente decidiu fazer um marketing de conteúdo, né? Gerar uma discussão aí que possa agregar valor e conteúdo aí práticos, né? Para a gente aplicar no dia a dia.
e fazer com que o nosso público-alvo, né, agregar algo de valor para ele, né, entregar algo realmente que faça a diferença na vida dele. E no nosso primeiro episódio, a gente esteve aqui com o Jamil Albuquerque, e a gente falou sobre a arte de lidar com pessoas, né? E a gente lançou o desafio e a promoção, né, do livro da arte de lidar com pessoas. Então, o pessoal que está assistindo aí, que quiser ganhar esse livro autografado, né, os 50 primeiros que contratarem o plano da Cianet, vai estar aqui o QR Code, né? Onde? Aqui, à esquerda. Só cadastra o formulário, a equipe comercial vai entrar em contato com você e já vai receber em casa aí um livro autografado, A Arte de Lidar com Pessoas. Você tem esse livro, Cadu? Não tem. A Arte de Lidar com Pessoas. Vamos enviar um para você autografado. Já vai de presente, autografado. Sensacional. Ótimo. Cadu, indo para o finalmente agora, quais os planos aí para a Move e o Engage 360 para os próximos meses, anos aí? Qual que é a tua visão aí para esses 2 projetos que você tem? Boa pergunta, porque eu acho que essa pausa que a gente deu forçada por conta do Covid, né, ela afetou muito o setor de eventos, mas isso me fez repensar, primeiro focar no projeto da Engage, que era algo que eu já tinha o desejo de fazer e estava engavetado, me fez ter uma percepção maior sobre gestão, sobre pessoas, conversando mais a fundo nos negócios das pessoas, através das mentorias, dos programas que eu acabei lançando, entendendo mais as necessidades do empresário, saindo só do mercado de eventos, que é um mercado que traz, obviamente, algumas particularidades. A gente tem muito freelancer trabalhando, né, aquilo que a gente estava falando antes, né, nem todo mundo está no dia a dia da empresa, e eu consegui, eu acho que de alguma forma, adaptar alguns conceitos, com felicidade, né? Fui feliz nas adaptações para todos os negócios, porque eu entendi que pessoas são pessoas, né? Então, ou seja, o ser humano, o principal diferencial do ser humano é ser humano, ou seja, a gente estimular comportamentos e qualidades para as pessoas se desenvolverem. E hoje eu tenho a percepção que as empresas que elas conseguem criar não somente um negócio onde a pessoa pode trabalhar, ganhar o seu dinheiro, o seu salário, mas elas podem ser uma plataforma de desenvolvimento humano, são negócios que agregam valor para aquela pessoa, não somente na técnica profissional ou no desenvolvimento da pessoa naquela função. Consegue agregar valores para a pessoa que muitas vezes ela não teve dentro da família dela, não teve dentro da jornada dela como pessoa, como estudante, e as empresas que estão focando nisso, estão focando em desenvolver seres humanos. E aí tu tem um nível de entrega muito maior, onde a pessoa recebe algo que o dinheiro não pode comprar. Seja um ambiente seguro, onde ela pode se desenvolver, seja um ambiente onde o líder se preocupa realmente com ela, para que ela consiga realizar e lapidar comportamentos, porque esse líder fez um teste, ele conhece melhor aquela pessoa, ele sabe como estimular. Então eu vejo com grande potencial o projeto da Engage, embora hoje a Move tenha me consumido bastante nessa reestruturação, mas eu acredito que a Engage vai ser uma plataforma muito maior do que eu, assim como a Move se tornou, para conseguir ajudar as pessoas a mapearem, a liderarem de forma mais humana e assertiva. E o projeto da Move, eu vejo que a minha limitação como líder trancou o crescimento da empresa. Eu fiz uma análise de franqueabilidade de 2014, que eu engavetei ela quando eu vim para cá. Eu disse, não, vou ter outras franquias. Já falei em palestras, já recebi propostas e eu não queria mais me incomodar. Na verdade, era esse o meu pensamento. E aí eu acabei limitando o crescimento da empresa. E hoje eu vejo que com a mentalidade que eu tenho como líder, se eu não fizer a empresa crescer para outras cidades, tendo outras unidades, eu vou matar a empresa. Porque a gente já diminui o raio de atendimento, que era uma coisa que eu gostaria já há bastante tempo, né? A gente trabalhava no raio de 700, 800 quilômetros de Porto Alegre. Me deixava muito preocupado, as viagens no final de semana, eu já tive acidente na estrada, e aí isso consumiu o meu sono. Então nos últimos anos a gente veio adequando para trabalhar num raio até 200 quilômetros de Porto Alegre, só que aí eu matei as festas no interior, que eram 40% das nossas festas, interior longe. Nossa. E aí eu não desenvolvi um plano para conseguir atender esses eventos. E aí acabou que empresas dentro daquela região do estado, norte do estado, sul do estado, acabaram dominando os mercados ali. Ficou praticamente inviável da gente entrar nesse mercado novamente, porque o cliente, além de ele pagar mais barato para contratar a empresa local, ele não tem que pagar custo de deslocamento, então paga mais barato no pacote e ele não tem que pagar deslocamento. E ou seja, a gente perdeu competitividade nas áreas que a gente dominava, porque foi uma decisão minha estratégica
deixar de atender por medo de ter um acidente na estrada, alguma coisa assim. Então eu vejo que o futuro da Moove está relacionado a gente ter uma expansão, provavelmente para 2022, em cidades estratégicas do estado do Rio Grande do Sul e depois ir subindo, né, em forma de espiral, né, para Santa Catarina e depois para o Paraná, porque o modelo de negócio ele é rentável, ele é lucrativo, mas mais do que isso, ele traz um desenvolvimento, aquilo que eu falei, né, a empresa traz, porque a cultura dela é de desenvolver seres humanos ali. Então, eu acho que isso me ficou muito claro e foi um chamado de novo. Tem uma frase muito legal, né, que é o retorno do líder, né? Ou seja, quando o líder desperta e ele volta para dentro do negócio, às vezes ele sai para fazer um curso, eles entram numa mentoria, ele amplia sua mente, ele volta para o negócio diferente, querendo fazer uma revolução dentro da empresa, trazendo novos conceitos, o que vai ser estranhado por uma parte da equipe, mas quando é implementado com vontade, com amor, com propósito de servir as pessoas, o negócio costuma expandir. E agora a Moove está passando pelo retorno do líder. Eu estou hoje muito mais de volta à operação, mesmo estando à distância, né, para refazer todos os processos, hoje com a visão de gestão que eu tenho, para poder ampliar a Moove nos próximos meses, nos próximos anos, tendo outra unidade. Vai ser um novo desafio, mas que hoje eu já tenho outras ferramentas para gerenciar, né? Teremos novidades aí, então, para os próximos anos. Com certeza. Sensacional, sensacional. E é totalmente escalável, né, Cadu? Acho que é um passo importante aí para crescer com velocidade. E, Cadu, para finalizar, sempre faço essa pergunta para os convidados aqui. A gente está nesse plano aqui por um período finito de tempo, né? Graças a Deus, né? Imagina se a gente não morresse, né? Que merda ia ser. Ia tudo ficar para amanhã, né? E qual é a mensagem que você gostaria de deixar para o mundo, assim, depois que você partisse dessa para melhor? Cara, tem uma frase que me marca muito, né? Que marcou muito, um dos melhores filmes que eu vi, que eu acho que fala muito sobre a liderança, fala muito sobre o propósito, é o filme do Gladiador. Eu acho que traz uma jornada do herói ali fantástica, de propósito, de conexão com a família, de luta por ideais. E ele fala uma frase que marca muito, né? Que é o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Então eu acredito que o que a gente está plantando aqui, seja através do nosso negócio, seja através da nossa família, a gente tem que pensar que isso vai ser colhido pelas próximas gerações. E a gente não vai estar aqui para contar essa história. E tem uma outra visão que eu acho que é muito bacana, que a gente tem a oportunidade hoje de nos tornarmos, entre aspas, eternos. Não fisicamente, porque a gente vai, né, deixar de existir, vai morrer uma hora, mas o nosso legado, por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui é algo que vai ficar eterno, porque vai para a internet, e a internet é um banco de dados, a não ser que haja uma explosão dos centros de Big Data no mundo Cai um daqui meteoro. algumas décadas e deixe de existir. Mas, no contrário, esse conteúdo que a gente está gerando aqui de valor, ele vai ser visto daqui a 10, 20, 30, daqui a 100 anos. Aí já imaginaram que daqui a 100 anos, os nossos bisnetos vão perguntar e dizer assim, como que era o bisavô lá, como que era a bisavó? Pô, vamos entrar num vídeo aqui para ver o que ele defendia. A gente não tem oportunidade de saber como que nossos bisavós pensavam. Muitas vezes os nossos avós, a gente vê fotos distantes. Então a gente está hoje numa oportunidade de criar algo que vai ecoar para a eternidade. Então os nossos passos que a gente dá, o que a gente semeia, as palavras, nossa visão de mundo, vai influenciar as nossas gerações, desde que sejam baseados em princípios, né, de construção, de valores, de desenvolvimento de pessoas. Então é um momento muito rico que o empresário tem para transformar o seu negócio numa plataforma de desenvolvimento humano, que amanhã depois ele não vai estar mais, mas aquelas pessoas ali que foram tocadas por aquela palavra, por aquela orientação, podem conduzir os valores daquele negócio para toda a eternidade, para suas famílias e levar essa palavra adiante. Então, acho que essa é a mensagem final. Sensacional. Esses dias a gente estava pensando nisso, né? Pô, como que hoje, um tempo atrás, a gente tinha dificuldade até de ter fotos, né? E não é tanto tempo assim, né? Nós falamos aí, a empresa ela nasceu aqui em 2007 e a gente tem muita dificuldade de conseguir material daquela época, quando a gente começou, os perrengues e tal, não tem foto, não tem material, né? Como que a tecnologia ela evoluiu e vai mudar para sempre na nossa vida. Sensacional, Cadu. Viva a internet. Viva a internet. Gratidão aí, cara. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Ter feito essa troca maravilhosa aí. Tenho certeza que a gente
produziu aqui muitos insights aqui para a gente aplicar e fazer a nossa equipe performar. Sensacional. Muito obrigado, cara. Obrigada, Cadu. Legal, eu agradeço de coração vocês e parabenizo vocês pela iniciativa de estar promovendo isso para que mais pessoas, né, que futuramente podem se tornar empresários, podem ter o seu negócio, possam talvez começar de um jeito mais assertivo, encurtando um pouco dos perrengues que a gente passou, né? É verdade. Eu acho que essa é a ideia, né? A gente estender a mão para quem, obviamente, quer acertar um pouco mais, aprendendo com os nossos erros, e a gente olhando também para frente com quem que a gente pode aprender. Então, vocês estão fazendo isso, estão abrindo um tempo na agenda de vocês para estender a mão e chamando pessoas aqui que podem compartilhar na prática, né? Para que os seus negócios sejam melhores, para que a sua vida seja um pouco melhor. Então, feliz por contribuir e contem sempre comigo. E quando precisar, é só chamar. Então é isso aí, pessoal. Encerramos o terceiro episódio da Jornada Infinity. Foi o terceiro episódio com o Cadu Molina. Falamos sobre liderança e gestão de equipes, um papo sensacional. Também tivemos aqui Jamil Buquerque, a gente falou sobre a arte de lidar com pessoas, né, essa habilidade tão importante aí na vida do empreendedor. Também tivemos o Guilherme Wolk, falamos sobre vendas no setor imobiliário de alto padrão, né, um conteúdo muito bacana aqui, tivemos uma troca excelente, foram quase 2 horas de conversa, né, pessoal? E você que perdeu algum desses episódios, né, entra no nosso canal, tá todos lá salvos, siga, aproveita e siga, né, bota o sininho lá e confira esse conteúdo lá com exclusividade. É isso aí, um abraço, até a próxima.